Hoje eu vou falar de Leon Trotsky, um dos grandes líderes da Revolução Russa e que foi o inimigo número 1 de Stalin. Ele gastou muita energia para perseguir Trotsky. Por que será? Saiba mais no episódio de hoje. Leon Trotsky era judeu, nasceu numa cidade, numa vila bastante afastada e desde cedo mostrou que tinha um intelecto, uma capacidade muito acima da média. Na época, o czar oferecia algumas bolsas de estudo em escolas russas para jovens judeus. Era uma tentativa de diminuir a animosidade dos judeus em relação ao czar. Trotsky, pela sua capacidade, conseguiu, então, uma dessas vagas e teve uma carreira escolar incrível, sempre com notas absolutamente excelentes. E ainda adolescente, começou a se rebelar em relação ao que ele via, a pobreza dos camponeses, e a acreditar na necessidade de uma mudança, numa revolução. Ele vai se envolver com os grupos radicais da época, do finalzinho do século XIX, e em 1905 ele vai ser um dos líderes daquela revolta que aconteceu. Foi uma revolta muito espontânea, mas Trotsky e poucas outras lideranças tiveram coragem de se expor e aproveitar aquele movimento para derrubar o governo do czar. Naturalmente, após a derrota desse movimento, Trotsky é preso e então é enviado para a Sibéria. Trotsky tinha um sapato com um salto um pouco mais alto e os policiais deixam ele usar esse sapato no destino da Sibéria. O trem faz uma parada numa cidade já bem avançada antes de seguir por seu último destino. Trotsky alega que está muito mal e consegue ficar nesta cidade. Lá ele abre o sapato porque ele tinha escondido num lugar oco moedas de ouro, suborna o guarda da estação, consegue um trenó e de trenó vai fugir lá da Sibéria, conseguindo, passando por vários lugares, chegar na Europa Ocidental, aonde ele vai ficar pelos próximos anos, fugido naturalmente das perseguições da polícia do czar. Em 1917, com a queda do czar, Trotsky retorna para a Rússia e participa então dos primeiros governos que vão se formando. Nessa época ele entra para o partido bolchevique, coisa que ele não havia feito antes, porque ele tinha muitas divergências com Lenin. Com Trotsky e Lenin unidos, em outubro acontece o golpe e os bolcheviques tomam o poder. Em 1918, após os bolcheviques tomarem o poder completamente e tirarem do governo os outros aliados, ex-aliados, começa uma violenta guerra civil. Os mencheviques, outros grupos de esquerda, os antigos aliados do czar, o Exército Branco, enfim, várias forças se levantam contra os bolcheviques. E é Trotsky que vai liderar o Exército Vermelho ao longo de 2 anos de uma terrível guerra civil e que vai, portanto, vencer essa guerra e garantir o poder aos bolcheviques. Trotsky, nesse momento, é muito próximo de Lenin, que é, então, o líder desse novo governo da formada recentemente União Soviética. Além de ter sido o líder do Exército Vermelho, Trotsky também era um intelectual de refinada qualidade. Pode-se dizer que foi Lenin quem criou o partido, quem estabeleceu a tática para a tomada do poder, mas foi Trotsky, o seu gênio militar e principalmente quem teve a capacidade de contar a história da Revolução Russa. Em paralelo, uma figura conhecida como Stalin, sem talento de orador, sem nenhum talento intelectual, sem ter participado de maneira muito ativa na Guerra Civil, estava crescendo dentro da máquina do partido. Em 1923, Lenin está muito adoentado e está afastado do poder, que está, na verdade, na mão do Politburo, que tinha 7 membros, entre eles Stalin, Trotsky e mais 5 outros importantes líderes bolcheviques. Stalin se alia a Zhivkov e Kamenev, e juntos criam uma espécie de triunvirato e afastam, portanto, Trotsky da liderança. Esse triunvirato passa a ser o poder dentro do Politburo. Trotsky, por achar que a sua liderança, o seu carisma, o naturalmente levariam à liderança, não faz as articulações por baixo do pano que Stalin vinha fazendo. Quando percebe, está sendo vagarosamente alijado do poder. Ao criar o triunvirato e assumir o poder da máquina do partido, ao longo de 23 e 24, Stalin e seus 2 colegas articulam as prévias para o próximo congresso do partido.
e, portanto, são eleições que são feitas para colocar os representantes que participarão desse congresso. Com a máquina na mão, com ameaças, com pressões, dando cargos, eles conseguem praticamente impedir a eleição de trotskistas para esse congresso, que vai acontecer em 1924. Portanto, todo o apoio que Trotsky acreditava ter simplesmente evapora e ele fica com pouquíssimos aliados e completamente isolado nesse congresso. Em 1925, consolidado no poder, depois de ter conseguido diminuir brutalmente a influência de Trotsky, ele derruba do Politburo os dois aliados que tinham permitido que ele conseguisse esse sucesso. Zhivlov e Kamenev são acusados de tentar derrubar Stalin, que era totalmente falso, e são rebaixados de posição. Ele então traz outros dois aliados, dois homens muito duros, muito mais próximos da maneira de ser de Stalin, para o comando junto com ele. Um deles, o famoso Molotov. Importante dizer que esses dois líderes que foram derrubados do triunvirato eram bolcheviques raiz, homens que eram também intelectuais, que tinham sido fundamentais na revolução e na preparação da tomada de poder dos bolcheviques. É Stalin se livrando inicialmente dos seus possíveis opositores. Em 1927, Stalin dá mais um passo. Ele aprova que todos os membros do partido que tivessem qualquer posição que questionasse, mesmo que apenas uma decisão, eram considerados facções, faccionistas, e são todos expulsos do partido. Claro que Trotsky está encabeçando a lista desses oposicionistas. Ele então decide que não é suficiente expulsá-los do partido e os exila em distantes lugares da União Soviética. Trotsky é enviado para uma erma cidade no Cazaquistão, nas montanhas do Cazaquistão, um lugar perdido no meio do nada. Lá Trotsky vai ficar por mais de um ano, até que num dia chegam diversos policiais, soldados, que determinam que ele se prepare para uma viagem. Ninguém diz para onde ele vai, é inverno, muita neve, um lugar, como eu disse, ermo e afastado, e lá sai Trotsky com sua esposa para esta viagem. Para você ter uma ideia, ao longo desta viagem, 7 dos policiais soldados que o acompanhavam morrem de frio. Eles chegam então a uma cidade no Quirguistão, que era uma cidade onde eles permanecem alguns dias e que parece um oásis perto do que eles haviam passado. Depois de vários dias nessa cidade, ele recebe a informação de que ele vai ser expulso da União Soviética e levado para a Turquia. Trotsky tem muito medo dessa possibilidade, porque o governo turco da época tinha sido e era bastante adversário da União Soviética e do socialismo. Mas não tem o que ele possa fazer e ele então é entregue ao governo da Turquia. Para sua surpresa, ele é muito bem recebido, ele é obrigado a assinar um papel no qual ele se compromete a não participar de política na Turquia. E é levado para uma ilha tranquila no Bósforo, onde ele vai ter uma casa, onde ele vai inclusive ter guarda-costas, vai poder receber alguns colaboradores que vão ajudá-lo no seu trabalho incessante de produção intelectual. Nesse meio tempo, na Europa, existiam partidos comunistas em todos os países ocidentais, que seguiam a linha absolutamente ortodoxa de Stalin. E os trotskistas estavam sendo expulsos dos partidos comunistas e perseguidos. É muito curioso que os partidos comunistas dos países europeus gastavam sua energia muito mais combatendo os trotskistas do que os governos fascistas que começavam a se consolidar. Trotsky, inclusive, tem artigos que ele escreveu, cartas que ele escreveu a partidos comunistas, especialmente na Alemanha, alertando o perigo do fascismo que crescia na Alemanha e em outros países. É muito interessante ver como ele rapidamente percebeu o risco que Hitler e os nazistas representavam para a Europa, para a União Soviética, mas não foi ouvido. Num certo momento, ele consegue uma autorização para ir à Dinamarca participar de um congresso. O governo turco autoriza e ele pega um trem para esta viagem, que dura 9 dias. Há comentários curiosos de Trotsky a respeito dessa viagem. Quase todos os lugares onde o trem parava, havia uma pequena multidão para, em geral, ofendê-lo, xingá-lo, e formada por representantes do Partido Comunista. Novamente, Stalin coordenando e ordenando a perseguição a Trotsky onde quer que ele fosse. Havia também sempre uma minoria que o apoiava e que o elogiava. Nessa viagem, ele consegue participar desse congresso na Dinamarca e retorna para a Turquia.
Trotsky vive sempre, claro, preocupado com a possibilidade de ser assassinado. Ele tem convicção de que Stalin vai dar um jeito de matá-lo e, inclusive, algumas vezes se surpreende que isso não tenha acontecido ainda. Em 1936, inicia-se o que foi conhecido como o Terror Vermelho. Stalin abre um processo para acusar uma conspiração trotskista para derrubar seu governo. Zhimoyev e Kamenev, que haviam sido fundamentais para a derrubada de Trotsky lá atrás, são condenados e executados. Importante dizer que nesses julgamentos não bastava condenar. Os acusados eram obrigados a confessar seus crimes. Foram vergonhosos atos de violência cometidos contra bolcheviques originais. Esses homens eram aprisionados, muitas vezes submetidos a torturas, mas pior, como eram homens calejados, a tortura talvez não resolvesse. Então toda a família dos acusados era aprisionada e sofria as piores ameaças. E esses homens, então, admitiam fazer parte de complôs, admitiam todas as acusações, assinavam cartas e, claro, sempre diziam que tinham cometido todos aqueles crimes comandados por Trotsky. Trotsky, então, começa a perceber por que ele está vivo. Stalin está usando Trotsky no exterior como o bode expiatório para que ele possa se livrar de todas as pessoas que ele, na verdade, inveja, os grandes líderes da Revolução que tinham sido os originais companheiros de Lenin. Várias outras lideranças passam pelo mesmo problema e são aprisionados ou executados. Em 1937, Stalin novamente acusa Trotsky de outra articulação, de outra tentativa de golpe. E aí, vários dos homens que haviam sido os líderes da acusação, que haviam aprisionado, torturado e arrancado as confissões, dessa vez, esses homens vão para o banco dos réus. Stalin, então, decide apagar as provas do que tinha feito em 1936, prendendo, torturando, fazendo esses homens confessarem crimes e os executando na sequência. Alguns que tiveram sorte foram enviados para a Sibéria, mas a maior parte foi executada. Em 1937, Trotsky já havia conseguido ir para a Noruega, onde ele estava exilado numa cidade no interior. É evidente que não havia a menor possibilidade de Trotsky ter contato com essas pessoas dentro da União Soviética. A censura à correspondência era total. É absolutamente Stalin, na sua paranoia homicida, querendo se livrar de toda e qualquer pessoa que pudesse fazer a mínima sombra a ele. Em 1937, praticamente todas as lideranças bolcheviques originais estavam mortas ou presas na Sibéria. Trotsky era um dos últimos sobreviventes, exilado na Noruega. Preciso contar dessa história inacreditável que foi a de Ramon Mercader. Ele era um jovem espanhol que estava lutando na Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola merece um vídeo específico, eu não vou avançar muito. Mas ela era entre os republicanos, o governo de esquerda que havia ganho as eleições, e o general Franco e parte do exército, conhecido como nacionalistas, que não concordavam e tentavam derrubar. Esse jovem, Ramon Mercader, um jovem catalão, está lutando na Guerra Civil, é ligado ao Partido Comunista, e haviam enviados de Stalin que ajudavam na organização dessas forças republicanas. Um deles, o general Kotov. Esse rapaz, Ramon Mercader, é chamado e convidado a ir embora da Espanha para Moscou para um treinamento especial. Ao longo de 3 anos, esse rapaz vai passar por um treinamento militar absolutamente especial e depois vai morar em Paris com muito dinheiro para criar um personagem de um homem rico da Bélgica que morava em Paris com uma vida de playboy. Ele vai aprender a falar francês com sotaque de belga, ele vai aprender os hábitos, ele vai conhecer vinhos e comidas, enfim, ele vai se transformar literalmente neste belga. Tudo isso é um plano arquitetado para que ele possa no futuro executar Trotsky. Ramon Mercader, então, assumiu totalmente, depois de 3 anos, esse personagem, Jacques Monard. Um editor americano ligado aos stalinistas convence uma jornalista trotskista a ir para a França, cobrir algum assunto. Quando ela chega lá, através de contatos em comum, Jacques, na verdade Ramon, mas vou chamá-lo de Jacques por enquanto, conhece Sylvie, essa jornalista sem muitos atributos físicos, nada muito especial, e ele a seduz com convites para jantar. Enfim, ela fica, claro, completamente apaixonada por esse homem sofisticado, culto, e se envolve perdidamente com ele. Ela retorna para os Estados Unidos. Passado um tempo,
Jacques chega nos Estados Unidos, agora com o nome de Frank e com um passaporte canadense, e vai procurar Sylvie, diz que precisou fugir da França por causa do perigo da guerra, nós já estamos em 1940, né? Hitler já invadiu a Polônia, e lá ele pede ajuda para ela. Ela, completamente apaixonada, vai acompanhá-lo e apresentá-lo a diversos amigos. Trotsky estava no México, para onde ele conseguiu um exílio depois da Noruega. O presidente mexicano, mesmo sofrendo fortes pressões do Partido Comunista Mexicano, aceita receber Trotsky, que vai então morar no México. E aonde morava Trotsky? Na casa de Frida Kahlo e Diego Rivera, que eram comunistas de esquerda, mas que não seguiam naquele momento a linha stalinista. Trotsky está lá, portanto, vivendo já há quase um ano na casa deste casal, e Jacques, que virou Frank, está nos Estados Unidos. E ele consegue, através dessa jornalista Sylvie, um convite para ir até a casa de Trotsky, visitá-lo, porque quer mostrar para ele um trabalho que havia feito sobre Trotsky. Ramon Mercader tinha a missão de matar Trotsky. E é o que ele faz. Ele entra um dia para conversar com Trotsky em seu escritório e com uma picareta agride a cabeça de Trotsky, rachando a cabeça de Trotsky. Trotsky não morre nesse momento, os outros moradores da casa correm, Trotsky, inclusive, ainda consciente, pedem que não matem Ramon Mercader, porque queria que ele confessasse a verdade, vai para o hospital, mas não é possível e ele vem a falecer. Ramon Mercader vai ficar anos na cadeia e nunca confessou a sua origem. Essa história só foi descoberta em detalhes muitos e muitos anos depois. Enfim, é importante ver aqui a capacidade e a maldade de Stalin e como ele gastou sua energia para liquidar os seus aliados. Ou seja, qualquer comunista que pensasse diferente era imediatamente liquidado. A literatura sobre a Revolução Russa é farta, você tem livros mais radicais, menos radicais. Há vários livros escritos por Trotsky, ele teve uma produção intelectual extraordinária, entre eles A História da Revolução. É um livro bastante grande, mas se você tem curiosidade, vale a pena ler esse relato de um dos artífices, de um dos idealistas e pensadores da Revolução, que conta com muito talento literário o que aconteceu. No à la carte tem um filme que chama-se O Assassinato de Trotsky. Você aqui já sabe a história, mas o título já diz. E tem grandes atores no elenco, Alain Delon, Richard Burton e vários outros. Eu quis contar essa história para mostrar a diferença entre um homem idealista e entre um homem cujo único interesse é o poder, e para esse poder tudo é justificado. Trotsky era um verdadeiro idealista, um homem que realmente acreditava que poderia haver uma transformação do capitalismo numa sociedade mais justa. Se seria possível ou não, eu não vou entrar no mérito, mas a diferença é brutal. E um homem idealista eu tenho que respeitar. Uma pessoa que tem uma crença, que acredita que pode fazer o bem para uma comunidade, merece meu respeito. Por exemplo, embora eu não estivesse lá e nunca possa provar, eu tenho certeza absoluta que Trotsky jamais teria assinado o vergonhoso acordo com Hitler que Stalin assinou em 1939 e que permitiu o começo da Segunda Guerra. Trotsky jamais teria aceitado isso porque ele tinha em Hitler e nos movimentos fascistas da Europa seus principais inimigos. Stalin tinha como inimigos os seus aliados, as pessoas que haviam feito a revolução. Stalin deturpou completamente o espírito da Revolução Russa. Trotsky foi a lembrança desse movimento.